a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, tudo bem? Como estamos? Saudade de vocês, chegando no nosso quinto episódio de Ampliadamente, pessoal. Vou dando boa noite, eu sou o Alessandro Jacobi, estou aqui com meus colegas Daniel Scherer, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela vasta resposta. Leandro Siminovich, muito boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Daniel pegou o frio gélido e ele tá curto e grosso hoje. Hoje vai ser divertido conversar com o Daniel. Muito bem. Dois animados, não dá para ser três animados, não fica sem graça, tem que ser o contraponto. Boa, exatamente. Em homenagem ao filme Ampliadamente, está faltando algumas... Já viram essas trends que existem agora de tá faltando emoções? Falta os boletos, tem várias coisas que estão chegando aí, né? Sim. Qual seria a emoção que está faltando aqui nessa mesa? Cara, para mim tá completo. Temos dois contentes e o Daniel. eu me lembro que eu assisto os episódios, né? Eu vi o último episódio, quem não viu, recomendo. Mas eram os dois contra mim. E lá, eu gostaria de dizer que, mesmo assim, eu acho que eu saí vitorioso, porque os dois tudo igual. Boa. Muito bom. A gente falou boa noite, mas eu não sei que horas você está vendo ou ouvindo nosso podcast. Pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser à noite, pode ser à tarde, no lanche, no café, com amigos. O importante é que você também sinta o direito de mandar frases. Envie frases para a gente debater. A gente debate. Não somos corporativistas, não ficamos fazendo carinho no outro. A gente traz nossas visões e fica aqui tirando o melhor delas para poder realmente aprofundar, debater frases famosas de pessoas conhecidas. E já fica o spoiler, algumas nem tanto assim. E aí eu pergunto pro meu amigo Leandro Siminovich. Leandro, qual seria a frase de hoje? Muito bem, frase de hoje de Virginia Woolf. É muito mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade. Repita! É muito mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade. Olha só. Essa frase ela pode trazer polêmicas, hein? Muitas polêmicas. Fale mais sobre isso, Daniel. Aprofunde sua provocação inicial. Não sei se devo, vou pensar ainda, não sei se devo tocar nas feridas. Acho que nós vamos ter que... Com leveza e sutileza. Mas eu acho que é importante. Acho que é importante, assim, o Daniel já começou brincando, eu acho fundamental, ele fala de feridas. Ele brincou com isso, né? E talvez ela também fale de feridas. Ela também esteja falando de feridas. Então a gente começa a entender, assim, que talvez matar um fantasma tem a ver com aquelas feridas que não se curaram ainda. A realidade ela tá aqui, tá agora, é o hoje, né? O que vai vir amanhã não é realidade, e o que aconteceu ontem não é mais realidade. Então matar um fantasma é tu curar, resolver algo que te assola há muito tempo. Sabe o que eu acho muito legal, cara, quando a gente fala de frases e citações de pessoas. A gente já comentou sobre isso, se não me engano, foi no episódio 1 ou 2. Cada um escuta uma, né? A frase é a mesma, mas cada um escuta a sua. E eu diria mais, dependendo do momento em que tu estás, dependendo da situação e da circunstância em que tu ouves, tu vai ouvir uma frase diferente. Dependendo das tuas feridas, os teus fantasmas serão uns ou outros. Então, exatamente. Cara, eu acho muito legal. Cara, o contexto sempre vence. O contexto sempre vence. Eu acho muito legal essa da gente ouvir a frase. Daniel comentando no nosso grupo de WhatsApp, enquanto estava ouvindo o episódio anterior, Daniel botou uma mensagem que foi algo do tipo: estou adorando, gostaria de ter ficado mais e eu tenho vontade de falar outras coisas. E eu acho que cada vez que a gente ouve o episódio, né, cara, a mente vai para um lugar diferente, né? Exatamente. O que Virginia estava querendo dizer com essa frase? Por que ela está falando que é mais difícil matar um fantasma do que a realidade?
Eu tenho um amigo meu que ele é budista, Gustavo Mini, e ele conta uma fábula. Ó, chegou da calor, Daniel. Ele conta uma fábula de 2 monges que estão andando, e aí tem uma poça de água e uma mulher. E aí, quando eles chegam perto, a mulher pede, tu pode me levar do outro lado da poça? E aí, um dos monges pega ela pelo colo, passa pela poça, larga ela e continua os dois. Aí eles ficam andando por um tempo, andando. Num dado momento, o outro monge que não levou ela pergunta, tá, cara, eu vou ter que falar contigo. Como é que tu carregou aquela mulher, cara? Por que tu fez isso? Tu não pode carregar a mulher, tu tem que fazer isso. E aí o outro que carregou falou assim, não, peraí, eu carreguei aquela mulher, mas eu deixei ela lá. Quer dizer que o outro não deixou ela lá, ele tá carregando até agora. Legal. Então, quantas vezes a gente vive a situação, a gente está continuando a carregar aquela situação por nossa vida inteira. A gente não resolve, a gente não atua, a gente não desconstrói esse trauma, ou essa situação, ou esse sentimento que ficou mal resolvido, e a gente fica perpetuando isso ao longo do tempo, e inclusive transforma a nossa forma de ver o mundo, mexe na nossa mentalidade. Tu tá trazendo um lugar curioso e interessante que fala sobre experiências passadas, né? As minhas experiências passadas construindo os meus fantasmas. E eu vou fazer uma provocação aqui sobre a realidade presente, tá? Ou futura, né? A realidade é a realidade mesmo, ou a realidade é o que tu cria? O que é realidade? Porque... a minha realidade, a tua e a realidade em si. Porque quando a gente fala da realidade que eu estou criando, eu jogo fantasmas do passado, né? Então é muito mais difícil matar uma realidade do que matar os fantasmas do passado, que é a realidade, ou eu levo os fantasmas do futuro, né? Quantas vezes tem o ditado do perua que morre de véspera, né? Quantas vezes a realidade projetada ou a realidade futura que eu crio na minha mente, ela é muito pior do que a realidade que eu vou enfrentar. E aí os medos de enfrentamentos e angústias e ansiedades e tudo mais, né? Boa. Essa é importante mesmo. E por coincidência, hoje mais cedo eu estava falando com a minha esposa sobre isso, porque a gente tem um segundo semestre de desafios profissionais, etc. E comentando, né, dessa ansiedade, talvez esse medo, podemos chegar nesse ponto, não sei se chegaria a medo, mas essa ansiedade de será que eu vou dar conta, e a gente chega à conclusão de que a gente se impõe, às vezes, mais cobrança do que realmente as pessoas esperam da gente, inclusive, e talvez pela nossa característica, assim, de querer fazer tudo bem feito demais, e talvez as pessoas que talvez não tenham essa exigência consigo mesmo sejam até mais felizes, né? Porque às vezes a gente se cobra demais das coisas, né? E gera fantasmas que não precisaria. Eu tenho uma tese sobre isso. Bora. Eu vou expor minha tese. Minha tese que o Daniel trouxe, que a gente quer ser muito perfeito, né? A minha tese é a seguinte, que a gente ama máquina, que a gente gostaria muito de ser uma máquina. Por gostar tanto assim de ser uma máquina, a gente quer imitá-la. E para imitá-la eu não posso errar, porque a máquina não erra, repete. Então essa nossa adoração ao Deus máquina faz com que a gente queira o tempo todo ser perfeitos, a ponto de não aceitar os nossos erros, a nossa humanidade. Nós somos adoradores da Revolução Industrial, a gente não conseguiu desconectar ainda desse ambiente, desse construto, dessa visão que, cara, quem vale a pena, o que funciona, ou que realmente tem valor, é ser máquina. Só que a gente jamais vai ser uma máquina. Ou seja, é uma batalha inglória, que a gente já nasce derrotado, e aí isso vira um fantasma, um trauma na nossa vida que a gente não consegue resolver nunca, porque nunca... E a gente coloca essa coisa de, perfeição, que eu sou muito perfeccionista, porque eu coloco a régua lá em alta para mim. Não, tu não coloca nada, tu tá realmente só querendo se colar uma máquina. E tu, dica da vida, não vai conseguir ser uma máquina. Jamais será uma máquina. Então, sim, tu tem que começar a entender que os teus erros, os teus desvios, a tua não perfeição fazem parte de ti e joga com esse jogo. Faz parte da equação para tu poder resolvê-la. O que tu faz com isso?
Atenção, audiência, eu vou dar um spoiler aqui, mas como eu já falei no último episódio, que não assistiu, eu recomendo ouvir, você sabe que o Alessandro e o Leandro são coachings de alegria, né? Então, aceite seus erros, faça tudo errado. A gente, agora, Daniel, a gente é tratado. Eu tô brincando, só deixa eu comentar isso aí, porque eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente entrou numa linha, startups, e vocês certamente se envolveram muito com as empresas para tirar um pouco esse estigma de que não se pode errar. E eu sempre falo isso com as equipes que eu gerencio, da mesma forma. Cara, errar vai acontecer, é normal, é natural, não tem problema errar. Para mim, o grande problema é como tu se porta a partir de um erro. Exato. E isso eu acho que a mãozinha na cabeça ficou demais, entendeu? Isso é normal quando tu começa a puxar a régua muito pro outro lado. Mas, tu errou, tudo bem. Não, tu errou, tudo bem, não. Eu quero que o cara fique chateado, eu quero que ele fique incomodado, eu quero que ele aprenda com o erro. Isso. Mas não vamos crucificar, pelo contrário, vamos todos ajudar para que todos superem o erro. Isso é equipe, né? Então, todos juntos. Agora, errar acontece. O que não dá é normalizar o erro, banalizar o erro, né? Então, eu digo, a questão não é errar, a questão é como tu te porta a partir de um erro. Se tu errou e aprendeu com o erro, excelente, foi ótimo. Agora, se tu errou e continua errando e tá andando para isso, cara, aí tem outro problema. É genial, cara, porque tu tá entrando numa conversa assim que eu e o Leandro debate muito sobre isso. A gente costuma... Eu concordo muito contigo. Primeiro ponto, tá? Olha só, estamos concordando. Atenção, audiência! Alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. É o frio. Mas vamos lá. Primeira coisa muito legal, assim, não importa se tu erra, importa como é que tu reage ao erro. Errar faz parte do jogo. Considera erro e vai acontecer. Não somos máquinas, lembra? Segundo ponto, a gente costuma associar erro à performance. E não está associado. Não é porque eu não erro que eu tenho performance, e não é porque eu performei que eu não tive erro. Não tem uma coisa a ver com a outra, só que a gente se associa. O erro está associado a aprendizado. Se eu conseguir errar e realmente associar o aprendizado nisso, é genial. Talvez a gente avance umas 10 casas que eu demoraria muito mais tempo rampando de uma forma não errando. Então, talvez eu dê mais saltos. Se eu tiver o olhar certo de não ficar culpando, procurando quem errou, e sim o que houve, para eu transformar isso num processo de aprendizagem, para de fato todo mundo possa aprender. Eu conto para todo mundo que eu estava numa palestra sobre erro numa empresa, indústria de base, com uma cultura alemã, que não podia errar. E por que eu estava lá, né? A pergunta, me convidaram, enfim, estava começando um processo de mudança. E eu tava lá e eu era uma planta com vários líderes, e no momento assim, eu não sei porquê, mas eu perguntei, pessoal, alguém aqui quer dividir algum erro? Tô falando de erro aqui, não. Deu aquele silencião, eu fiquei esperando, era presencial, eu já vi que eu ia estar derrotado. Bom, aí uma pessoa levantou a mão, e eu digo, por favor, uma vez eu fui mandar um erro, mandar um e-mail para a área A, e foi para a área X. Risadas amarelas, tudo certo. Ninguém falou mais nada, eu virei. Vou continuar minha explanação. Eis que uma outra pessoa levanta a mão. E outra. Lembra do filme antigo que tinha chamado Sociedades Poetas Mortos, com Robin Williams? Que tem uma hora que todo mundo sobe nas cadeiras? Pois é, aconteceu na minha frente. Aí eu, tô aqui, por favor, se você é o segundo, pode contar. Ele disse, uma vez eu fui mandar um carregamento para Pernambuco e foi para a Amazônia. O que eu entendi? Que aquela cultura de evitar o erro estava escondendo o erro. Por ele não ter essa possibilidade de dividir o erro com ninguém, porque ele ia ser atacado, ele escondeu aquilo. E eu fico pensando quantos e quantos carregamentos estão chegando até hoje na mesma Amazônia porque não estão para Pernambuco, porque não existe a cultura disso. E é legal que a gente separe o que é erro do que é negligência. Erro tem compromisso com acerto, só não chegou lá. Transforma em aprendizado e vai de novo. A negligência não tem compromisso com nada, nem quem for negligente. Eu quero botar duas coisas aqui. Primeiro essa história do esconder o erro, né? Eu costumo dizer que a diferença entre uma empresa
que tem tolerância a erros e uma empresa que não tolera erros é a verdade. Porque os erros vão acontecer igual, só que num lugar vai ser escondido, varrido para baixo do tapete, e as pessoas vão mentir a respeito, e na outra as pessoas vão publicar. E essa verdade, ela é libertadora, mas mais do que isso, ela é educadora, né, cara? Tem um buraco aqui na frente, por favor, não caiam. Né? Se eu não contar que tem buraco, quantas pessoas cairão no mesmo buraco que eu? Exatamente. E existem lugares e lugares para errar também, vamos combinar, né, cara? Não erra no fechamento do meu saldo bancário, por favor. Erra na hora de testar uma funcionalidade que não tem tanto risco, no ambiente controlado, né? Essa cultura de tolerância à falha, é importante ressaltar, e o Daniel coloca muito bem, não significa passar a mão na cabeça. Não. Né? Sinta realmente o erro, aprenda com ele, né? Tem uma expressão que a gente usa, a Ale já ouviu algumas vezes, né? Falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Essa é a lógica do errar. E quando a gente... Aí, o Daniel estava trazendo sobre as expectativas que ele se coloca, ou que a gente se coloca. Tem um livro de um cara chamado Shirzad Chamini, né, onde ele fala de sabotadores. E os sabotadores, os autossabotadores, eles passam muito por esse lugar. Quando eu boto uma expectativa muito elevada em mim mesmo, seja sobre os resultados que eu vou fazer, ou seja sobre o não errar nunca, né, eu acabo criando uma pressão em cima de mim, que em alguns momentos me trava, sabota e evita que eu vá fazer. A melhor maneira, para não dizer a única maneira de não errar, é não tentar. Então, para que eu não erre, eu nem vou. Aí entra a sabotagem, a autossabotagem. Então, eu preciso conseguir raciocinar e sentir, cara, qual é o limite da exigência, qual é o limite da minha expectativa, né? Será que não está exacerbado, velho? Será que eu não estou botando a régua num lugar inalcançável? Não, quero correr 100 metros rasos em 8 segundos. Acho que não vai dar, velho. Acho que não vai dar. O Usain Bolt é em 9 e pouco. Não adianta tu querer fazer em 8, não farás. Então nem vou. Não, cara, bota uma expectativa que seja... Seta uma expectativa que seja compatível com a tua capacidade. Um pouco maior do que a tua capacidade, sim, legal, para que tu tenha o desafio, mas que seja um desafio factível. Colocar metas infactíveis desmotivam e cria fantasmas, né, para voltar para Virginia Woolf, conectar com a nossa frase, cria fantasmas que ficam difíceis de matar. Muito bom. Esse negócio de metas é outra que nós podemos conversar bastante, né? Acho que não é o tema de hoje, mas eu acho que temos assuntos para falar um pouco sobre isso ainda. Ou, na verdade, a gente abriu várias portas aqui, mas, como o Leandro disse, né, vamos voltar à frase, né? Quando falam em matar um fantasma ou matar a realidade, me parece muito também aquela sensação de que a gente tem crenças, né? O ser humano, tudo que ele não sabe explicar, ele inventa alguma coisa. E, às vezes, isso acaba ficando tão grande que acaba dominando a vida dele. E esses fantasmas me parece ser muito, muito ligado a essa frase, né? Então, às vezes, algumas coisas reais tu consegue resolver racionalmente, ou coisa assim, mas os fantasmas nem sempre. Aí vem aquela pergunta, o que é mais difícil mudar, uma crença ou um comportamento? O que é mais difícil mudar? O que tu acredita? Algo que... Porque a forma que a gente está falando aqui agora, o fantasma é o óculos que a gente enxerga o mundo de hoje. É através dessa lente que eu vejo o mundo hoje, a partir dos fantasmas que eu tenho. Por isso que é mais difícil de matar, porque é como eu enxergo, eu reconheço o mundo a partir dessa lógica. Se uma vez eu teve um problema no passado, sei lá, que fui assaltado, enfim, eu olho o mundo com esse olhar de quem foi assaltado. Como é que eu vou te dizer que isso não existiu, vou tirar fora isso?
E eu vou para um lugar mais curioso ainda. Tu falou, o fantasma é o óculos com o qual eu enxergo o mundo. Tem um fantasma que é um pouco pior ainda, mais difícil de matar, que é o fantasma que eu não enxergo. O fantasma com catarata. Cara, como é que eu vou matar os fantasmas que eu não enxergo? Que eu nem sei que estão ali. Tu não reconhece. Não reconheço. Agora que eu fiquei... Ficou baixo teu áudio, Daniel. Ficar com o que tu não enxerga. Porque no fundo eu acho que a gente enxerga, será que não? Ah, cara, tem uma ferramenta usada em coaches, já que o Daniel nos chama de coach, usada no mundo de coach. Coach da alegria, patati e patatá. Os bananas de pijama. Né? Tem uma ferramenta chamada Janelas de Johari. Janelas ou de Janelas Johari. de Johari. A forma de falar, cada um escolhe a sua. Né? Mas as Janelas de Johari, Daniel, ele traz 4 percepções, assim. Existe um quarto, assim, um lugar onde eu enxergo e tu enxerga sobre mim. Então é um conceito que nós dois temos a meu respeito e que é claríssimo. Tem coisas que só eu sei a meu respeito, que eu não conto para ninguém. Tem coisas que só tu sabe a meu respeito, que eu não tenho visibilidade delas. Então tu enxerga uma série de coisas em mim que eu não consigo ver, que podem ser tuas percepções, mas podem ser verdades que não me aparecem. Em algum lugar do passado, diziam que eu era arrogante. Mais de uma pessoa falou, eu comecei a achar, cara, talvez eu realmente seja. Né? Talvez eu realmente seja arrogante, ou eu tenha atitudes arrogantes, mas eu não conseguia enxergá-las. Né? Eu me achava o ser mais humilde do planeta e pessoas me viam como arrogância. Então eu acho que pode sim, não é nem pode sim, eu acho que tem sim fantasmas que eu não consigo ver. Que estão num lugar além da minha capacidade de visão ou aquém da minha capacidade de visão. Genial, hein? Muito bom. Essa frase, uma frase curta, mas uma frase... Essa Virginia Woolf, pelo amor de Deus, hein? O que ela tá fazendo com a gente? E aí vem pro nosso primeiro quadro de hoje, pessoal, para quebrar um pouco o nosso ritmo. Batalha de frases. A batalha de frases é o seguinte... A gente procura, Julinho, nosso produtor e motorista de ambulância, ele procura, pessoal, frases que estão no mundo que contrapõem esse pensamento, ou minimamente discussão isso. Vamos ver algumas delas e vamos tecer, como diria Daniel, tricotando nesse frio todo um novo pullover de visões sobre isso. Vamos lá. Primeira frase é de Oscar Wilde. Todos conhecem, famosíssimo Oscar Wilde. A frase é: a verdade é raramente pura e nunca simples. A verdade é raramente pura e nunca simples. Cara, vou num lugar que conecta com a frase que não contrapõe, que é, assim como eu perguntei qual é o que é realidade, né? Eu perguntaria qual é a tua verdade. A tua verdade talvez esteja conectada com parte dos teus fantasmas a partir do princípio que eu não discuto fatos. Não vou discutir fatos, não vou discutir dados, mas a verdade pode ser a interpretação que eu dou para esses fatos a partir das lentes que eu enxergo. E as lentes que eu uso podem estar conectadas nos fantasmas que eu crio. Então, a verdade, ela é... Como é que ela é? Raramente pura e porque nunca ela simples. ela está construída a partir das minhas crenças, dos meus fantasmas, e nunca simples, eu não sei se nunca simples. Talvez possa ser simples, mas eu gosto, eu acho que a verdade é raramente pura porque tem muito fantasma aí no meio do caminho, ligando Oscar Wilde com Virginia Woolf. Ele está colocando mais ênfase na realidade, né? Ele está dizendo que a realidade é muito pior, porque a gente pinta como se fosse uma coisa enfrentável e na cabeça dele não é. Eu olhei dessa forma. Ele tem problemas, mas... O juiz Dredd aqui, não, tem problemas, pula. Mas quando tu falou assim, eu já discordei completamente, mas depois ouvindo o Leandro falar, claro, como eu disse, eu vou aprendendo um pouco, e entendo um pouco da questão de não ser
pura, mãe, porque tu tem a minha verdade, tem a tua verdade, e a verdade está no meio, né? Essa é velha também. E se é que ela existe. Mas eu acho que a verdade, eu queria mudar um pouco esse contexto no sentido de dizer a vida é mais simples se ela for de verdade, ou seja, o quanto mais tu mentir, entre aspas, mais complicada se torna a tua vida. Eu tento usar essa filosofia. Mesmo que doa, a verdade é a verdade. Ela é mais simples. A verdade é uma vez, a mentira é todas. Exatamente. Então, exatamente. Eu gosto muito desta linha, mesmo que nem sempre tu acabe sendo compreendido e nem sempre tu vai falar a verdade, porque existe aquelas subterfúgios que tu vai ter que usar, mas sempre minha visão cara, é a verdade, doa a quem doer, é mais ou menos essa linha. Olha que legal isso. Desculpa. É bom mascarar verdades de vez em quando, Daniel? Se a pessoa não está pronta para ouvi-la ou se vai machucar, tu conta meias verdades? Não, acho que sim, porque tem momentos que tu não tem o porquê machucar a pessoa com uma verdade. Mas aí é o bom senso, e aí é o mais difícil, né? Porque quando chega no bom senso, tu acabou com tudo. É o teu bom senso, né? Porque o bom senso, de novo, assim como a verdade, para ti é uma coisa, para mim é outra, né? Boa. E a gente volta para aquela discussão da questão das leis, né? Uhum. Nós falamos há 2 episódios atrás, eu acho, que as leis servem para a gente combinar um bom senso. Uhum. Deveria ser isto, né? Não mas deveria ser isto, né? O que nós combinamos de bom senso, mesmo que não seja o que tu mais quer e nem tudo que eu mais quero, mas é o bom senso combinado. Mas eu acho que a verdade, sim, há necessidade de mascará-la quando acontece algum tipo de situação que tu não quer machucar a pessoa com a verdade e não tem a necessidade de fazer isso, né? E que fique claro que não somos a favor de mentiras, né? Não é isso que está sendo dito. Diga isso você. Fala por ti. Fala por ti. Só um pouquinho. Mas eu quero trazer uma segunda frase importantíssima aqui para a gente falar, que eu acho que faz muito sentido que o Daniel começou a trazer, depois ele foi para outro caminho, mas a premissa foi muito interessante com essa frase aqui. É do Franklin Roosevelt. Ele diz que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Então, o problema do fantasma que tu traz não é a situação em si, é teu sentimento em relação ao fantasma. Cara, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Eu acho o medo é um sinal super importante, né? O medo ativa sinais de alerta. Se eu não tenho medo, se eu não sou destemido, né? Eu posso fazer maluquices. Eu acho que o medo ele é um bom freio. Ele não pode ser, e aqui eu acho que o Roosevelt conecta, ele não pode ser do tamanho de uma trava que me paralise. Talvez eu mudaria a frase de Roosevelt, e agora nós chegamos no auge da arrogância, para concordar com as pessoas que me chamavam de arrogantes, eu vou mudar uma frase de Roosevelt. O que devemos temer não é o próprio medo, mas o que devemos temer é o medo paralisante. Esse medo paralisante ele é complexo. E aí, ligando a Virginia Woolf, os fantasmas. Mas será que ele está falando outra coisa? Será que ele não está falando que não é do fantasma em si, e sim o quanto dá ênfase para ele? O fantasma acontece, a gente tem traumas na nossa vida, inevitavelmente tu vai passar momentos da sua vida que vão te marcar de alguma forma, positiva ou negativamente. Será que o que ele está dizendo é a tua relação com esse fantasma que importa, não o fantasma em si? Não sei. Se é que tu começar a dar... Eu também não sei, tô falando aqui, porque... Não sei porque a gente não estudou o contexto dele, daqui a pouco falaremos sobre o contexto do mas o Daniel tá com uma cara de que tem uma opinião sobre isso. Mas, enquanto o Daniel não fala, eu acho que tem muito a ver com isso. Qual a tua relação com o fantasma? Tu evita o fantasma, tu não quer falar sobre o fantasma, tu esconde o fantasma, põe embaixo do tapete o fantasma, tudo que tu faz com esse fantasma, em vez de falar, enfrentá-lo, aumenta esse fantasma. Piora, fica mais nebuloso para tu enxergar com esse óculos a realidade que existe. Porque, segundo Jung, a última frase agora da Batalha de Frases, a realidade, se bem examinada,
é totalmente suportável? Essa também é difícil, né? Mas eu vou numa linha em que o Leandro, que trabalhou com TI, sabe as pressões que a gente sofre às vezes na TI, que são muito, muito forte emocionalmente, porque muitas vezes tu tem uma empresa dependendo do teu trabalho e pedindo coisas que são... Como é que tu vai correr mais do que o recordista de 100 metros? Mas como as pessoas não correm, elas não entendem essa dificuldade e acham que tudo é simples, né? Até porque a própria TI vem disso como TI. E aí eu trago sempre isso para a equipe. Eu digo, cara, racionaliza. Tira a emoção, fria e racionaliza. Porque senão tu não vai conseguir debater, tu não vai conseguir discutir e tu vai te fazer mal. Então vamos racionalizar, vamos pensar, vamos argumentar com racionalidade e aí tu consegue fugir dos medos. Então acho que o jeito de enfrentar o medo é tentando racionalizar. Para mim, essa é a minha estratégia de fugir dos meus medos. Tu aterriza, tu coloca no concreto, na realidade. E eu acho que isso é racionar, é algo com razão. Razão tem a ver com realidade, com aquilo que é real, que é concreto, exatamente. Está ali, pode ser feito, está na minha zona de ação, que eu realmente posso fazer algo sobre aquilo e agir sobre ele. É fácil não, né? Mas não, é suportável, ele diz. Não. Na realidade é suportável. Sabe que, ouvindo o Daniel falar de racionalização, cara, tem um lugar, Daniel, que eu diria que não é nem suportável e nem... Eu não levaria nem pro difícil. Eu levaria pro praticamente impossível, assim, num grau de dificuldade enorme, que é quando a gente fala de fobias. Né? Fobias são medos absurdamente irracionais. Absurdamente irracionais. Eu estou dizendo com conhecimento de causa muito grande que minha filha número 3 tem fobia, a Aline tem fobia à agulha. Cara, desorganiza ela totalmente. Alê, Ovid, pandemia. Notícia no Jornal Nacional, estão descobrindo a vacina. A Aline chorava porque ela vai ter que se vacinar um dia. Ela ficava angustiada vendo notícias sobre vacina no Jornal Nacional da Covid, cara, longe da realidade ainda, mas ela começa a se angustiar da possibilidade... Olha os fantasmas e a realidade, né? Ela começa a se angustiar dos fantasmas pela possibilidade de um dia talvez tenha que... E ela tem uma capacidade de racionalização bem interessante, e ela diz, pai, eu sei que não faz sentido, mas eu não consigo. Olha só, genial. É perfeito, eu acho que isso é perfeito e também traz nosso último episódio, porque a gente falou um pouco sobre esses vícios, né? Uhum. Vícios, às vezes, tu racionalmente sabe, sim, mas tu continua cometendo. E eu tenho um vício também por comida. Para mim, comida é um jeito de acabar com a ansiedade. E como tem sido difícil agora, que eu estou tentando me controlar, de não parar para comer um pão de queijo no caminho, para não tomar um café não sei aonde, porque fome não é fome, é aquele tirar a ansiedade, né? Então, racionalizar isso é muito importante. Eu vejo isso com fumantes. Eu sou crítico dos fumantes. Eu digo assim, como é que o cara fuma? Não faz sentido, porque racionalmente não faz sentido, emocionalmente não faz sentido, porque o cara fica fedorento, para a saúde não faz sentido, ou seja, não faz nenhum sentido o cara não participar. Então eu sempre fui um crítico, eu digo, e falta, até que uma hora eu pensei um pouco melhor e vi, cara, ele não consegue parar de fumar do jeito que eu não consigo parar de comer. Qual é o teu cigarro, né, Daniel? Exato. Qual é o teu cigarro? Também tem os teus vícios. E mesmo que tu saiba que está errado, tu não consegue acabar com esses fantasmas. Então, aí eu passei a entender e parei de criticar, pelo contrário, né? Quando eu puder, vou tentar apoiar, mas eu sei que é uma batalha que a pessoa tem que fazer com ela mesma. E aí eu vou para outros extremos, que é a questão das drogas, né? Por isso que a questão das drogas, para mim, o mais importante é não começar. Sim. Porque se tu começa, tu vai entrar nesse ritmo. Não adianta. Ocupa um lugar na tua cabeça que fica difícil, né?
E tem não só nas drogas, mas nas drogas, no cigarro, na própria comida, tem uma parte química, né, que movimenta o jogo. Não é só psicológico, né? Tem uma parte química da dependência que é brutal, que transforma, que cria, constrói a realidade, mas sem dúvida nenhuma, eu acho o maior fator de um vício, ele está no psicológico, né? Ele está no psicológico e faz parte dos nossos fantasmas, né? Faz parte dos nossos fantasmas. E aí, voltando bem para a frase dela, exatamente com esse item, né? Me parece que é mais difícil matar o fantasma do que matar uma realidade, porque o fantasma se retroalimenta nisso, né? Então, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de comer, para usar o meu exemplo, né? Eu não consigo parar de comer um pãozinho de queijo. Então, eu digo, não, agora eu não vou comer. Aí, isso me gera uma angústia, porque eu estou deixando de fazer algo que meu organismo entende que seria bom. Isso me gera uma angústia que vai chegar uma hora que meu organismo vai dizer para mim, não, mas tu merece. Vai lá e come um pão de queijo. Mini ousadias. Não, eu mereço, trabalhei pra caramba. Não comer um pão de queijo. Tu entende que é difícil matar esse tipo de coisa, né? Os fantasmas se retroalimentam. A realidade, quando consegue racionalizar, ela fica mais palpável. Ela termina nela, né? A realidade termina nela mesmo. O fantasma é a tua mente. Engraçado isso, essa conversa, né? Tu vê que fantasma é que nem cheiro. Tu não escolhe quando sente, né? Tu vem. E aí tu não tem como parar muitas vezes, né? Porque ele vem de um outro lugar que é difícil racionalizar. Na verdade, talvez tu não consiga impedi-lo de chegar. Mas a partir de chegou, qual a estratégia que tu usa para colocar ele no chão, né? Para tirar isso. Já que a gente não tem tanto controle sobre poderes de pensamentos que a gente tem, como é que eu transformo ele em algo produtivo para mim? Como é que eu pego esse fantasma e coloco, peraí, tamanho tu tem realidade? Qual a tua realidade? Qual é o teu tamanho, na verdade, aqui? E como é que eu posso agir de uma forma concreta, objetiva, para que realmente eu possa ver se ele não é tão grande assim? Cara, é espetacular, mas aí eu vou te perguntar o seguinte, será que era desse fantasma que ela falava? Entra o nosso quadro Chuva de Contexto. Sim, uma chuva de inverno, invernal, que cai, quase um granizo de contexto aqui, que o Leandro vai trazer umas pedras desse tamanho aqui. Leandro, de onde é que vem essa frase? Qual era o contexto? Vambora. Virginia Woolf, escritora inglesa, em 1931, ela fez uma palestra para a Sociedade Nacional de Mulheres Jornalistas e Escritoras. E nessa palestra, tem uma versão abreviada dessa palestra, que aparece no ensaio Professions for Women, profissões para mulheres, na verdade, for women, profissões para mulheres, desculpem o meu inglês, Professions for Women, profissões para mulheres. Então, essa frase aparece nesse ensaio, que é uma versão abreviada dessa palestra para a Sociedade Nacional de Mulheres Jornalistas e Escritoras de 1931. Nessa reunião, nessa palestra, ela refletiu sobre os obstáculos que as mulheres enfrentavam na busca por carreiras. A realidade que ela traz na frase são as barreiras tangíveis e concretas que as mulheres enfrentavam naquela sociedade. Falta de acesso à educação, falta de acesso à oportunidade de trabalho, né? E os fantasmas representavam as barreiras intangíveis e psicológicas, expectativas sociais, preconceitos, os estereótipos. E ela trouxe muito da discussão sobre qual era o ideal da mulher na época, que era uma figura dócil, frágil, devotada ao bem-estar da família, né? E ela sentiu necessidade de matar esse fantasma do feminino idealizado para poder escrever livremente, de uma forma autêntica, para poder se tornar uma escritora de sucesso. E ela argumenta que os fantasmas são muito mais difíceis de superar do que as barreiras reais que ela consegue lutar e encontrar, porque eles estão profundamente enraizados na mente e na cultura da sociedade.
Este é o contexto no qual Virginia Woolf traz essa frase, então conecta muito com o intangível, mas não com o que ela vê dentro dela, mas com o intangível dos outros, né? Com coisas que estão enraizadas nos outros, não somente nela, né? Então ela fala sobre fantasmas dos outros também, matar os fantasmas dos outros e não somente os meus. Bom. Muito bom. O fantasma dos outros é realmente um fantasma para os outros ou é para ela o fantasma? As crenças dos outros incomodam ela? Dentro do contexto dela, né, cara, eram crenças que impediam ela de fazer o que ela faria, né? O que traziam, impediam não porque ela fez, né? Mas que dificultavam ela de fazer. Liga um pouco com Elza Soares, né? Não à toa a luta da Elza, se tu não sabe do que eu tô falando, vai assistir o episódio 3, né? Assiste o episódio 3 que a gente fala de Elza Soares, porque não são exatamente fantasmas, o que ela traz como fantasmas não são obrigatoriamente crenças, mas são atitudes e comportamentos, valores que tu não consegue tangibilizar, que tu não consegue ver. O Ale trouxe o exemplo do cheiro, né? Eu falaria do vento, né? O vento que tu não vê, mas sente. Então ela traz um pouco desses fantasmas dos outros, que não que incomodam ela, mas que impedem ela de fazer a partir de atitudes e comportamentos de outras pessoas. Isso é interessante, né, Leandro? Porque, de novo, como cada episódio abre tantas portas, né? Por isso que eu falei 1 hora, às vezes é pouco para a gente conseguir entrar em todas essas portas, a gente tem que ir deixando algumas de lado, mas traz algumas coisas profundas, né? Do sentido de crenças, que fantasmas, que realidades que o ser humano inventa às vezes para justificar as suas próprias barbáries, né? E aí a gente entra nessa questão da mulher, né? Do espaço da mulher, a gente entra em discussões de escravidão, a gente entra em discussões de religião, tudo muito difícil de entender racionalmente. Então tu precisa de alguns fantasmas até para poder, sei lá, manipular, talvez, ou jogar, ou manter a sociedade unida. Mas é difícil, né? São muitas portas aí difíceis de entender o ser humano e essas crenças que ele cria, né? Sabe que eu fico pensando ali um pouco disso, dessa frase, desse contexto, que ela fala dos fantasmas coletivos, né? Todo mundo vê a mesma coisa, e isso vira um padrão de fantasmas acontecendo e fica normal. E não pode ser normal, não é racional, como o Daniel falou. Não faz sentido a gente colocar essas pessoas umas mais importantes que as outras, não tem valor. Eu estava lendo um livro chamado Noam Chomsky, que é Quem Manda no Mundo. É um livro muito legal, assim, muito contundente, assim, ele incomoda. E ele fala que ele dá vários exemplos, e num dos exemplos ele diz que existia na Constituição americana, há muitos anos atrás, que uma pessoa preta valia 1/5 de uma pessoa branca. Loucura, né, cara? Estava na Constituição. Constitucionalmente falando. Tinha valor. Como é que atribui valor? Isso é um fantasma coletivo. E aí eu acho que ela traz muito isso, mas não quero focar nisso, eu quero focar no como a gente compra os fantasmas que existem, e a gente continua estimulando eles o tempo todo. Então, na realidade, são 2 fantasmas, o fantasma coletivo e o teu fantasma. Isso que é mais difícil matar, porque a realidade é uma só. Agora, se tem um fantasma coletivo e o teu fantasma junto, então tem os teus traumas, as tuas visões, como chega o mundo, só que tem um mundo te rodando. E por isso que a Virginia levantou, não, pessoal, a gente tem que começar a rever essas coisas. É difícil, mas o que a gente faz com isso? Em 31. Sim. A Elza era em quando? Você lembra? É 86, 85 que ela começou a citar a frase. Ela tinha o Garrincha lá em 60, 70. Olha, e mudou. E hoje em dia, o pessoal não mudou muita coisa. Mudou pouco, né, cara? Os fantasmas coletivos, neste caso falando de mulheres, não mudaram. Mudou pouco. E a gente continua
Mas E é curioso, cara, porque esses fantasmas não nascem contigo, né? Eles são colocados em ti. Cara, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, ninguém nasce feminista, ninguém nasce homofóbico. Tu te torna. Né? Tu te torna, tu acredita. Tu começa a vivenciar realidades, e aí, óbvio, o meio te influencia, não tenho a menor dúvida de que o meio te influencia, e tu vai aceitando, e eu gostei do termo alimentando esses fantasmas coletivos que vão ficando enormes. E aí, claro, é muito mais difícil, porque a realidade, como o Daniel falou antes, se a gente trazer, racionalizar, fizer um esforço para chegar àquilo que é, não que foi ou que pode ser, aquilo que é, talvez ele não seja tão grande assim. Mas tem o bom senso no meio, né? Mas a gente traz, né, Daniel e Ale, a gente traz, quando a gente vai olhar aquilo que é, eu vou sempre olhar aquilo que é pelo meu prisma também, né, cara? Então... Sempre tem a lente, sempre tem uma camada de interpretação. E aí é muito difícil. Nós já falamos sobre extremistas em algum dos episódios anteriores, aí a gente falou sobre os extremos, né? Cara, a pessoa de direita tem certeza absoluta que a verdade dela é a verdade, e a pessoa de esquerda tem certeza absoluta que a verdade dela é a verdade, porque é a verdade que eu acredito a partir dos meus fantasmas sociais e culturais e tudo isso, né? E eu vou alimentando. Ou como a gente falou também já, né, dos fantasmas tribais, do fantasma do pertencimento, eu preciso pertencer a essa tribo, né? Então eu vou acreditar e alimentar estes fantasmas. E tu te erguer contra eles, tu vira um pária, né? Tu é excluído e é uma luta em glória. Eu acho que por isso que ela traz, é muito mais difícil, é mais difícil matar fantasmas do que a realidade, né? Sabe que há muitos anos atrás, e agora falando de verdade, eu vi uma palestra de um coach, enquanto estava começando, ninguém falava, nem sabia o que era isso. E ele falou uma coisa assim: o ser humano só faz as coisas por interesse próprio. Ponto. E eu achei um absurdo, inicialmente. Mas é bom quando a gente acha absurdo, faz a gente refletir um pouco sobre isso. E no fim eu comecei a ver que talvez ele tivesse um pouco de razão mesmo, porque as pessoas fazem as coisas por interesse próprio, mesmo que o interesse próprio seja o coletivo. Sim. Né? Mesmo que, do ponto de vista, eu acredito muito nisso, de que se a sociedade toda é boa, vai ser bom para mim. Então vale a pena eu ajudar a sociedade a ser boa, porque para mim vai ser mais fácil, em vez de ficar só pensando em mim mesmo. Mas eu tenho visto que o mundo tem ficado cada vez mais egoísta. De qualquer forma, eu acho que sim, as pessoas pensam em si mesmas. E eu acho que elas nutrem os fantasmas, agora sim trazendo essa questão, porque às vezes é conveniente para ela que as coisas sejam desta forma. Então, quando tu fala do racismo, do racismo, eu não quero trazer isso, mas da escravidão, que é nítida, clara e absurda quando a gente olha isso hoje em dia. Era interesse, né? É absurda, né? E quando olha isso hoje em dia sobre isso, por que as pessoas racionalmente elas não entendiam que estava errado? Eu acho que entendiam. Eu acho só que era conveniente para elas que fosse assim. O que para mim é pensar. Absurdo, né? É maluco pensar, a gente começar a entender, né? E aí umas coisas assim nos dias de hoje, a gente falou sobre feminismo, machismo, racismo e todos os ismos, eu acho que eles se colocam por uma questão de insegurança das pessoas e se colocam por uma questão de, assim para mim tá valendo mais a pena. Eu tiraria uma parcela dessa tua frase, cara, que são os ignorantes, né? Quem são os ignorantes aí? E quando eu estou falando de ignorante, eu não estou falando pejorativamente, eu estou falando literalmente, o cara que ignora, né? Então eu sou isso tudo porque eu não tenho noção de que é errado, de que é ruim, porque efetivamente eu sou um ignorante a respeito desse assunto, mas é uma parcela pequena, eu acho.
Eu acho que Mas ali- ignorante é o que ignora, mas tu tá falando dos alienados. Porque o ignorante, ele decide ignorar, né? O alienado não obrigatoriamente. Não, o cara que decide ignorar, o alienado, eu jogo junto dentro do balaio do Daniel. Eu jogo junto dentro do conveniente. Eu também Eu tô acho. falando O ignora, eu acho isso. Não, o alienado por opção, para mim, ele é conivente. Conivente, ele E tomou uma o decisão. conivente cai dentro do balaio do interesse próprio. Eu tenho Perfeito. interesse na conivência. Não, eu estou falando do ignorante mesmo, cara. O cara que nunca percebeu, ouviu falar. Vou trazer um exemplo, ou uma analogia hipotética absurda. O cara que não sabe que existiu escravidão, por exemplo, né? Que nunca ouviu falar de escravidão, entender o racismo, ou que não entende racismo porque ele não conhece o contexto do racismo, né? A ignorância pela ignorância mesmo. Eu ignoro que isso seja errado ou ruim. E aí, óbvio, que essa ignorância ela é fruto do meio, né? Meu avô, meu bisavô, meu pai, todos racistas, eu sou racista por consequência, porque eu nunca questionei, para mim era o mito de Platão, saca? Da caverna. Esse é só isso que eu enxergo, nunca olhei para a rua, né? Só vejo as sombras. Então, os ignorantes, eu não boto no balaio do egoísta. Eu deixo no lugar do ignorante. E tem uma coisa também que, se a gente for pensar assim, acho que a conversa toda está indo para um lado bem interessante, porque a gente está falando, na realidade, de fantasmas porque nós somos humanos. Ponto. E a humanidade, ela tem muito disso, né? A gente não resolve as coisas, a gente deixa etéreo, se assusta. Tem um monte de coisa que a gente evita. Esses dias tá falando... Por que eu tô falando isso? Porque esses dias tá falando com meu filho e a gente estava conversando sobre escravidão. E quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa diretamente no povo negro. Uhum. Ponto. A gente também pensa um pouco nos judeus também, mas não vê mais como escravidão, vê como o Holocausto, tem outro nome. E a gente começou a pesquisar para entender assim, cara, quando é que começou isso? Porque desde a idade da pedra, alguém obedece a alguém. Quando é que você ganhou essa alcunha, esse label, esse rótulo, né? E a gente pesquisou o termo slaves, que é americano, né, que é a escravidão. Uhum. E slaves vem de eslavos. Os primeiros povos que eram escravizados eram os eslavos. Parte leste da Europa ali, um pouco mais para a Ásia, ali naquela banda. Todos aqueles povos, onde havia um slave, tu botava ele trabalhar para ti. Que são os povos mais subjugados. E aí começou a virar slaves, a gente usa hoje slaves, quem fala inglês, os slaves naturalmente. Só que a gente esquece isso. E a gente atribui a outra coisa. Então são fantasmas da humanidade. Os fantasmas coletivos, que são os mais difíceis de mudar. O fantasma meu, eu tenho métodos para isso. Eu posso encontrar, ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, alguém que pode conseguir me ajudar a me ouvir. Mas será que a Virgínia está falando dos fantasmas pessoais ou os coletivos? Esses que estão consagrados e a gente enxerga um mundo assim, que muita gente chama de cultura. A cultura que a gente vive, que a gente está nos povos, eles são os fantasmas que definem o que pode, o que não pode, onde eu vou, e o que eu tenho que obedecer de fantasma para viver nessa realidade. Os meus, e aí liga com o que o Daniel estava trazendo antes, os meus eu racionalizo, busco força e luto. Cara, e os sociais, os culturais, aí a porca torce o rabo. O que tu já fez de prático? Eu vou falar uma coisa que o Leandro trabalha com fantasmas. O Leandro é um cara que usa saia. Algumas vezes. Pasmem. Não, Daniel, não sei se é pasmem. Daniel, não sei se é pasmem. Não sei se é pasmem. Quando eu falo pasmem, tá falando com quem? Com fantasmas dos outros. Não, tô falando com o Daniel. Mas o Leandro é um cara que imprime o óculos dele em 3D. O Leandro é um cara que ele afina o bigode, o cavanhaque. O Leandro é um cara que tá tentando imprimir um tênis maleável para ele usar nos pés. O Leandro é um cara hoje, já falamos sobre isso num outro episódio, é um cara hoje que ele vive desafiando fantasmas coletivos através do dele. Eu vejo assim, Leandro.
Não, e eu acho muito legal, cara, porque mesmo com isso tudo que tu tá trazendo, e não tem um pingo de lorota nisso, né? Tudo é verdade, inclusive a saia. Eu sei qual é o limite. Eu ainda estudo quais são os fantasmas. É aquela velha história, quais são as batalhas que tu vai lutar, né? Quais são os fantasmas que Tô a fim de eu enfrentar. tô pronto, e vou te dizer que não é tanto sobre mim, cara. Não é tanto sobre mim. Não são quais são os fantasmas que eu estou pronto para, mas são quais são os fantasmas que as pessoas estão prontos para, quais são os fantasmas que valem a pena ainda. Eu não vou em nenhuma palestra, nenhuma é forte, porque tem palestras em que eu iria, mas pouquíssimas palestras eu iria de saia. Se for numa empresa que tem uma cultura totalmente aberta e disponível para o diverso, não teria problema nenhum eu ir de saia. Agora, a imensa maioria das empresas dentro do seu universo dress code, né, dentro do seu universo que limita como as pessoas devem se vestir, não vou porque não está pronto ainda para isso, a menos que eu seja contratado para quebrar. Mas olha que legal tá falando que a realidade, uma realidade mais amigável, contribui muito no enfrentamento do fantasma. Ah, total. O tamanho, eu preciso cruzar. Isso vocês encontram, audiência, ouvintes, vocês encontram no capítulo que eu escrevi do livro Quick Wins. Jabá, momento jabá. Qual é o nome do livro, Leandro? Quick Wins. Tu encontras lá, uma das coisas que eu falo ali é sobre não cruzar a linha, porque quando tu cruza uma determinada linha, o enfrentamento vira desaforo. E aí a pessoa do outro lado, que poderia ser receptível a uma provocação, vira vira um inimigo, né? Cara, esse cara é desaforado, não escutarei. Cai para o lugar muito longe de onde a gente pretende de destruir fantasmas, né? Pior, ele acha que é sobre ele. Sim. E aí ele começa a te atacar porque ele acha que está invadindo os fantasmas dele. Não, amigo, não tem nada a ver contigo. Não é contigo. E aí, de novo, a estratégia do Daniel de racionalizar, de descer para o concreto, então é uma estratégia que ajuda muito a entender esses fantasmas coletivos. Qual o tamanho disso de verdade? Qual o problema de imprimir um óculos amarelo e azul e andar por aí? Qual é o problema? Onde que diz que isso transfere o Leandro para uma outra área? O que é grid? O que deixa de ser? Por que isso acontece? Por que o meu óculos de madeira, que não pode molhar aqui, te incomoda? Por que os braços cruzados do Daniel te incomodam? O que está acontecendo? Qual é a realidade? Será que ele está com frio apenas? De novo, são os nossos fantasmas. Ele está com frio, estava de touca. Os nossos fantasmas atuando o tempo todo. Por isso que a realidade, talvez a gente colocando uma energia na realidade, seja uma grande estratégia para a gente lidar com os fantasmas, sejam seus ou coletivos. Mas Daniel, aí, contraponto, Daniel. Contraponto. Eu concordo com vocês, mas eu vou fazer um contraponto. Até que ponto vocês acham? Até que contraponto vocês acham? Por que o Leandro tem que gerar esta agressão nessa equipe, uma vez que talvez eles estejam certo e o Leandro errado? Por que ele acha que ele é o dono da verdade para ir agredir as pessoas com seu óculos amarelo? Diferente do padrão? Não, eu trago isso exatamente como contraponto, porque o que me incomoda às vezes ok, eu acho que o Leandro de óculos amarelo, de saia, cara, ele anda como ele quiser, mas ele não pode exigir que eu faça o mesmo. E acho que esse limiar é o que complica. Porque uma coisa é tu racionalizar, debater e convencer. Mas hoje o mundo está bem difícil disso, né? Mas precisa convencer, Daniel? Como o Leandro disse, porque assim, a pessoa, ele sabe, porque ele é um cara inteligente, então ele sabe até onde ele consegue ir para que a pessoa aceite isso como uma provocação e talvez uma reflexão. Se ele passar do ponto, aquilo vira um escudo e aí vira uma briga entre ideias. Então, é complexo essas mudanças, por isso que elas não podem ser muito radicais, né? E eu acho que a radicalização hoje tem estragado. Sabe por que eu acho, cara? Eu acho que a radicalização, o erro da radicalização é porque tu tem que convencer o outro do que tu pensa.
você erradicar a tua visão e fica contigo, tudo certo. Agora, tu quer convencer o outro, e aí, como é que funciona uma sociedade de relações, cada um, lembra? Tem um fantasma coletivo e cada um tem o seu fantasma. Como é que a gente lida com isso? Para fazer dar certo, para fazer funcionar a sociedade, o bom senso, você precisa abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de convencer o outro. Tem que abrir mão de, às vezes, tu tá certo. Para quê? Para que tu obtenha um compromisso do outro em estar em harmonia. Não preciso convencer o Daniel que é legal usar óculos de madeira, se ele quer o óculos ele fininho de ar ou de metal, e tá tudo certo, mas eu vou usar o meu, e não vou tentar... A gente hoje tá numa fase de que o meu fantasma é mais importante que o teu fantasma. Eu acho que é exatamente isso. E aí eu tento impor o meu fantasma pro teu amigo, não, cada um fez como o seu, na sua casa, tudo certo, e o fantasma coletivo, ele vai se mitigando quando esse bom senso que a gente falou antes, através da realidade e não tentando convencer um ou outro, ele vai se tornando mais realidade também. As coisas vão se afastando, vão ficando mais neutras, mais frias. Super. Eu acho que a tolerância é um dos segredos que tem que ter tanto na sociedade, como no casamento, como na família. Confiança, tolerância. Então, o Leandro pode usar óculos amarelos, mas, cara, eu sei que é o jeito dele, eu confio nele, a gente tem um entendimento e tudo certo, mas são tolerâncias. Quer dizer, eu não vou usar um óculos amarelo, mas ele vai... E, cara, o que muda na minha vida? Nada. Por que não, né? Quer dizer, por que eu tenho que ficar me metendo na vida dos outros? E acho que hoje, eu digo, para mim, quem mais tenta se meter na vida dos outros são os que têm mais problemas. Eu vou trazer Virginia Woolf nessa parada. Eu acho que para matar fantasmas é mais difícil do que matar a realidade. Então, eu preciso começar a trazer os fantasmas para a realidade, para começar a discuti-los. E o grande objetivo da saia e dos óculos e tudo mais, como o Daniel bem traz, não é convencimento, mas é mostrar, e o Daniel, muito obrigado pelo elogio, eu sei que é verdadeiro, a minha inteligência é mostrar que, apesar da saia, apesar do óculos, apesar do bigode, eu sou inteligente. Eu sou muito mais do que uma saia e um bigode. E quando eu consigo mostrar isso, eu começo a trazer aquele fantasma do, entre aspas, preconceito, e não entre tanto aspas assim, porque preconceito mesmo a respeito do como o outro se veste, né? Eu posso me vestir de qualquer jeito que a minha inteligência vai estar aqui disponível. Então, a provocação não é no convencimento, e o Daniel sabe muito bem disso, a provocação não é no convencimento, é uma provocação de reflete aí sobre a tua, né? Por que é que tu te deixaste te influenciar e montar o teu conceito a meu respeito a partir de uma saia antes de me ouvir? Ou seja, traz o teu fantasma para a realidade que vai ficar bem mais fácil de matá-lo. Ou seja, tu mostra esse fantasma de um jeito inteligente e não do jeito agressivo. Eu acho que essa é a diferença. É isso aí. Tu, entre aspas, agride de um jeito que tu tá mostrando a ferida do cara. É isso. Tu não agride, tu provoca. Tu provoca. Então, as provocações são... Eu adoro isso. Por isso que eu gosto desses tipos de debate, porque a gente reflete e aprende. E a gente não pode ter medo de estar errado. De novo, voltando lá para o início do nosso podcast sobre o erro, né? Não pode estar com medo de, eu estava errado, eu preciso repensar talvez isso. Isso é muito legal, é muito bom. É só assim que a gente cresce. Duraria mais 5 horas essa conversa, não? Deus, incrível, mas está chegando ao fim, pessoal. Nossos patrocinadores, que ainda não existem, estão dizendo que a gente tem que encerrar o nosso episódio de hoje, o 5º episódio, com a frase de Virginia Woolf. Repita, Leandro. É muito mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade. Diga isso aos Ghostbusters. Muito bom, pessoal. Olha só, encerrando o nosso 5º episódio de hoje, Daniel, muito obrigado pela sua contribuição, seu frio, suas provocações. Leandro, muito obrigado pelo seu óculos amarelo, sua inteligência, suas conversas. Que legal, pessoal. Mandem frases, tragam para nós, para a gente poder discutir, debater, e em breve chegaremos de novo com mais um episódio do Ampliadamente. Até mais, obrigado. Quarta que vem, hein? Quarta que vem. Estreia mundial. Quartas-feiras, nossos episódios estão no ar. Beijo grande
Valeu. Dia do sofá é dia de ampliadamente.